Surpresa! Haha! Aqui está o canal de linguagens. Muito bem. Galera, sem mais delongas, a intenção desse vídeo é somente comentar e corrigir as questões do e-book que nós fizemos em cima da crônica O Trapezista. Então, vamos lá. Começando aqui pela primeira questão. A primeira questão, ela tem uma abordagem bem interessante. Ela fala sobre elementos da narração. Então, esse gênero tem que estar muito bem na nossa mente. E um dos elementos que está sendo tratado aqui é o enredo. O enredo, ele é formado por 4 pilares. Primeiro pilar, situação inicial, que é mencionado no enunciado, a complicação, o clímax e o desfecho. E uma vez que um desses elementos ele é retirado, ele não aparece, se concorda que a história ela fica mais afunilada. A história tende a ser mais rápida. E aí a gente já tem ali a aceleração como possível opção, né? Que no caso é a resposta. Mas vamos entender aqui o todo, tá? Para entender como aspecto também. Porque o Veríssimo ele faz isso também em outras crônicas. Ele começar logo da complicação, ele começar logo do auge, né? Da parte mais tensa da história, faz com que a história seja mais dinâmica, que a história ela seja mais rápida, ela foque mais nas ações. E isso acontece em muitas crônicas, já que a crônica é um texto curto. Então, a crônica sendo um texto curto, ela tende a focar mais nas ações. Beleza? Talvez alguém pensasse aqui em precipitação, mas precipitação não é o caso. Teria até uma questão aqui interpretativa de que talvez o narrador foi precipitado, então a história foi precipitada. Não é o caso, a história está muito bem explicada, muito bem caminhada, o que acontece é que a história fica mais pegada. Lentidão é o contrário do que acontece aqui, e privação, muito menos. Então, número 1, letra D de dado. Beleza? Questão 2 fala sobre o humor. O humor é, é o norte da obra do Veríssimo. As crônicas são construídas a partir de humor, tanto que são chamadas de crônicas humorísticas. E aqui a questão trabalha sobre como o humor é construído. Isso é muito importante. É importante se tentar a como o humor é construído nas diversas histórias que o Veríssimo propõe aqui. O enunciado, ele faz um recorte, ele fala sobre os elementos da comunicação. Então, antes de fazer, é importante saber 2 coisas. Primeiro, que é o humor, que é a quebra da expectativa, o elemento surpresa, aquilo que é inesperado, tá? Segundo ponto, elementos da comunicação. Saber o que é emissor, o referente, o contexto, a mensagem, o canal, o código. Então, são os elementos importantes para resolver essa questão aqui. E aí, no caso, para quem lembra, durante toda a crônica, o protagonista ele fala quase que sozinho. Parece um monólogo, não é um monólogo. Ele está falando com a sua esposa. Mas nós não ouvimos a esposa, nós não temos acesso à fala da esposa. Isso é uma surpresa, isso quebra a expectativa, porque todo diálogo a gente pressupõe que iríamos ouvir, iríamos ter acesso a essa fala, o que não acontece. Então, aqui está a resposta, tá? Então, o elemento surpresa da crônica se dá pela ausência de um receptor explícito. Não é que ele não esteja ali, tá? Há um receptor, mas ele não está explícito. A letra C fala ênfase em uma mensagem ambígua. Não tem nada ambíguo aqui. Presença de um código linguístico complexo. Gente, é uma crônica. Ela está longe de ser complexa. E a letra B fala a apresentação de pensamentos do emissor. Não, não, a gente nem tem acesso ao pensamento, tem acesso às falas dele. Então, por isso, letra A. Questão 3 fala de elementos fáticos. É o e aí, tudo bem, tranquilo? Esses elementos fáticos, nesse caso aqui, nesse contexto, eles são usados para marcar interrupções. Você vê que ele começa a falar, ele dá um bom, bem. E por que ele faz essas interrupções? Porque ele está mentindo. Então ele precisa ali construir a sua justificativa. E ele não tem essa justificativa. Ele vai, enquanto ele fala, ele vai processando os seus argumentos, processando ali toda a sua cadeia argumentativa para tentar convencer a mulher de que não era ele naquela foto, não era no jornal aparecendo, tudo mais.
Bom, e aí nós temos a resposta letra B, cadenciar a construção de uma justificativa. Então, os elementos fáticos vão interrompendo a fala a fim de que ele consiga construir os seus argumentos. Não é interromper o fluxo de ideias desarmoniosas. Não, não, não. Ele, inclusive, ele vai tentando criar uma possível lógica. Então, não há ideias desarmoniosas. Não tem uma sequência aleatória de ideias, porque, de novo, é uma sequência de justificativas. E não quer uma convenção da escrita da crônica, porque a crônica é um espaço para a linguagem simples. Então, se a linguagem é simples, coloquial, aqui muita coisa é permitida, inclusive a própria coloquialidade. Beleza? Questão 4, uma questão muito comum da UERJ, uma questão que fala sobre mecanismo de linguagem, dar nomes a mecanismo de linguagens. Aqui a gente tem na letra A a intertextualidade, que é um texto que menciona o outro, gradação, que é uma sequência de ações ou descendência de ações, né? É uma sequência que nunca é linear. Ou ela sobe ou ela desce. Metalinguagem, quando o texto fala o próprio texto. E a polifonia, quando há mais de uma voz no discurso. O que nós temos aí é uma sequência de gradações. Tem a mais absoluta, a mais tranquila, a mais inabalável certeza. É claro que são gradações, talvez, em nuances, já que todas as sentenças são sentenças muito fortes, talvez exageradas, talvez intensas, mas, de certa forma, na cabeça dele, né, ali, ele tem de fazer a sequência para fazer uma gradação. E ali, no segundo fragmento, eu juro pelo que é de mais sagrado, pelo túmulo de minha mãe, pela nossa conta no banco, pela cabeça dos filhos. Então, nós temos aí uma sequência de ações. Lembrando que essa gradação, ela é ascendente, ela é minimamente, né? Há nuances ali, mas, de certa forma, na intenção do narrador, como a gente falou ali no primeiro exemplo, na intenção do narrador, há uma intenção de fazer gradações intensas. Por isso, letra B de bola. Questão 5. Uma questão que fala sobre estratégia argumentativa. No caso, a estratégia é uma estratégia por falácia. E para quem não lembra de falácia, falácia são argumentos falsos, argumentos que não têm base argumentativa, né? Não têm base lógica, melhor dizendo. Bom, e olha que ele fala, não desliga, não, olha, se você desligar, já está tudo acabado, você não precisa nem voltar da praia. Aqui, galera, o argumento não está com base em ideias lógicas. Aqui o argumento ele acontece com ameaças. Ó, se você desligar, tá tudo acabado. Então, por isso, o apelo às consequências. Não existe um argumento ad hominem, porque não existe uma ofensa direta à pessoa, né? O argumento ad hominem é quando você não foca na ideia, mas foca na pessoa. Não tem apelo à misericórdia, porque o foco não está nele. Talvez ele tivesse com uma autocomiseração ali, né? Não é o caso. E também não há uma comparação indevida aqui. Então, por isso, a resposta letra D de dado. Questão 6 fala sobre um aspecto muito comum da crônica, que é o desfecho inesperado, já que as crônicas tendem a ter um final mais humorístico, reflexivo, e esses finais são finais inesperados, é uma tendência das crônicas do Veríssimo. Bom, aqui era importante você levar em conta também aqui todo o caminho narrativo, já que um pouco antes desse diálogo, a sua esposa havia deixado claro que não queria mais nada com ele. Ela havia terminado. E ele age como se nada tivesse acontecido. Então, isso é surpreendente, porque ela já terminou, ele deveria seguir, mas ele começa a falar, ele começa a programar a vida deles como se nada tivesse acontecido. Então, por isso, letra A. Não tem uma manipulação, até porque a gente nem vê as palavras ditas dela. Não tem uma discussão moral aqui. Então, a letra C, nada que tá valendo, né? O texto é só uma narração engraçada, cômica. E a letra C fala de apoiar atitudes misóginas e excludentes também. Nada partidário aqui do narrador, da história. É só mesmo a letra A que tem a ideia do humor. 7. A 7 fala de uma temática que norteia, inclusive, essa crônica, que é a temática da confiança. Inclusive, a própria analogia que ele faz aqui
é uma analogia voltada para a confiança. Então, salto mortal sem rede, só para saber se você me pegaria no ar. Então, ele faz um movimento pressupondo que ela poderia segurá-lo. Então, aqui tem a confiança. E a confiança é o tema da crônica, porque começa com uma desconfiança. E ela não confia mais no seu marido. Então, por isso, 7, letra B de bola. A questão 8 fala de elementos enfáticos. Nunca, nenhum momento, nenhum momento. Então, realmente, são recursos enfáticos. E aqui pergunta qual é a ênfase deles. E a ênfase deles aqui, levando em conta todo o enredo, tá no desespero do rapaz, porque ele está diante de uma mentira. Então, na outra questão, a 3, se não me engano, a gente falou sobre o elemento enfático, ele começa a parar, fala, né? E aqui também ele começa a repetir bastante. Essa repetição, ela mostra certo desespero, né? A pergunta também ali tem um tom disso. E aí, a gente pode ver outras opções para eliminar. A letra A fala, despreparo retórico do homem perante a mulher. Gente, a questão não é em argumentar ou não. A questão é que ela não acredita nele. Ele mentiu e ele tenta disfarçar. B. O único procedimento argumentativo adotado pelo homem. Ele usa várias técnicas aqui, não só essa. Recorrente mecanismo mental de dizer verdades. Não. Então, aqui, a ênfase está justamente em enfatizar o momento de vulnerabilidade dele. Beleza? Questão 9 é uma questão prática. O francamente é uma modalização. O advérbio, nesse caso aqui, tem a função modalizadora. Para quem não lembra, a modalização é quando o enunciador deixa claro ali um certo ponto de vista. Vou à praia. Felizmente, vou à praia. O felizmente é o modalizador, é um advérbio com a função de colocar uma percepção, um juízo de valor meu aqui. Nesse caso, francamente, também existe ali um julgamento quanto à mulher. E a questão 10 é uma questão maravilhosa, uma questão sobre figura de linguagem. E a figura de linguagem associada ao título trapezista associado ao protagonista, que faz malabarismo para contar as suas mentiras. Então, entre o trapezista e o protagonista, não é uma relação óbvia, não é uma relação lógica, mas é uma relação mais subjetiva, por isso essa relação é metafórica. Não há contraste, não há um exagero, e talvez, de máximo, podia confundir com a metonímia, mas não é metonímia, já que não é uma relação lógica entre o cara que mente e o trapezista. Beleza? Tudo bem? Galera, então é isso. Esse comentário rápido aí, para vocês terem uma noção. Qualquer dúvida, podem falar aqui nos comentários, podem falar comigo nas redes. E dizer que esse canal aqui vai ser abrigo de vídeos muito relevantes, muito importantes. E eu estou muito animado para o que está por vir. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço para você que me acompanhou até aqui. E em breve mais questões. Valeu!